sócio fundador da Elas Inovação na Advocacia, e hoje é um dia muito especial para a gente, pessoal. Hoje nós teremos uma super live. Essa é realmente especial porque é um tema que faz todo o sentido para qualquer escritório, de qualquer porte, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E outro dia eu estava lendo uma reportagem feita com o presidente da Ordem aqui de Curitiba mesmo, né, aqui do Paraná, e ele comentava durante essa reportagem, durante essa entrevista, sobre a grande população de advogados que existe no Brasil, né, o número de advogados existentes no Brasil, e como isso dificulta a sobrevivência desses profissionais no mercado, né? Aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso. Sim, é verdade que a quantidade de profissionais no mercado, ela influencia, e influencia muito, né, nos negócios que um escritório, que um advogado pode ter, mas se você tem dentro do seu escritório, mesmo que o seu escritório seja um escritório pequeno ou um escritório gigantesco, não importa, se você tem uma estratégia, se você tem um departamento de marketing e um pensamento estratégico dentro da sua banca, esses problemas eles são muito reduzidos. E ainda mais, vou além, se dentro do seu departamento de marketing jurídico você utiliza de todas as ferramentas possíveis, todas as ferramentas que o Código de Ética lhe permite, você tem ainda mais potencializada essa chance de se dar bem no mercado jurídico, né? E ainda um passo mais, eu gosto de sempre ir afunilando os conceitos, os conteúdos, né? Então, dentro do marketing jurídico, todas as ferramentas, e dentro dessas ferramentas tem uma que me encanta pessoalmente, que é a questão da gestão comercial, ou gestão de novos negócios, ou gestão de relacionamentos, chame como você queira. Mas, fato é que um escritório jurídico é imprescindível hoje para o escritório de advocacia, trabalhar com um profissional, e aqui, repito, um profissional para fazer a gestão dessa carteira de negócios para o seu escritório. E por isso, pensando nisso, nós convidamos o Dr. Marcelo Borges, né, o nosso amigo parceiro lá de Campinas. Ele escreveu, vou falar um pouquinho aqui sobre o Marcelo. É uma pessoa realmente especial. Ele foi o autor do segundo livro de marketing jurídico do Brasil. Esse livro, inclusive, ele faz parte do acervo da Biblioteca de Direito da Faculdade de Coimbra, em Portugal. Então, vejam só, é realmente um autor de primeiríssimo nível, né? Ele é um dos precursores aí do marketing jurídico no Brasil. Ele trabalha já há muitos anos como gerente de marketing jurídico e business finder para escritórios de advocacia, e eu tenho certeza que é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto aqui para vocês. Por isso eu o convidei e ele gentilmente aceitou esse desafio de conversar aqui com os senhores, e eu gostaria então de já passar a palavra, não perdermos mais tempo, para o Dr. Marcelo Borges. Marcelo, muitíssimo obrigado, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco nessa live. E a palavra é sua. Fique à vontade e manda ver. Despeja conteúdo aí no pessoal. Obrigado, Valdemiro. É uma alegria poder estar com vocês e espero que seja um tempo valioso. É esse que vai ser o meu desafio. Mas agradeço as exageradas palavras. É sempre uma honra poder compartilhar. E esse assunto tão que às vezes os advogados têm uma dificuldade de entender, né? Mas que deve ser visto como uma coisa muito simples, muito natural na advocacia moderna, né? E a gente começa falando, a gente vai falar, obviamente, sobre gestão comercial, né, para escritório de advocacia, mas a gente vai dar uma navegada um pouquinho de como que a advocacia está no Brasil. Você comentou alguma coisa do número de escritórios, tudo, então acho que vai ser bem gostoso a gente poder dar uma navegada em marketing jurídico de uma forma bem simples, mas que seja também bem prática. E mais para o final, prometo dar algumas dicas que são assim práticas para qualquer tipo de escritório, seja pequeno, médio ou grande, né? E que são dicas que, na prática, elas deram certo comigo e eu tenho certeza que vai poder
dar certo com qualquer um que aplicar essa ferramenta da forma correta. São ferramentas que são muito interessantes e que realmente elas estão acessíveis, né? É interessante a gente começar falando, quando a gente fala de marketing jurídico, eu sempre gosto de partir de um pressuposto, né? Que o advogado que está escutando isso, ele olhe para dentro do escritório dele e fala assim, não, eu tenho realmente um excelente produto, né? O meu produto, ele é excelente, o meu serviço é excelente. A qualidade técnica do que eu estou entregando e do que eu estou oferecendo, ela não tem retoque. E isso é muito importante, né? A gente vai apresentar para o mercado um produto que é excelente. E aí vem a grande pergunta, poxa vida, mas se eu tenho um excelente produto, o que eu preciso para me diferenciar da concorrência, né? Para ter uma ideia, hoje no Brasil tem mais de 1 milhão de advogados ativos. Então, é muito profissional. E, em termos de escritórios, são mais de 100 mil escritórios inscritos na OAB dos vários estados. Ou seja, é uma concorrência. E concorrência é o tipo de coisa que o advogado tem uma certa dificuldade de entender, né? Talvez porque todo mundo se encontra no fórum lá, e é muito legal, né? Os advogados começam a trocar experiências, alguns até entregam ações para o outro, né? O colega, né? Isso é muito saudável. Só que quando a gente começa a pensar em termos de negócio, se a gente entender que um cliente, né? O cliente que está no mercado-alvo de 2 profissionais, ele vai escolher um advogado. Aí a gente começa a entender um pouquinho o que é concorrência, né? E começar a trabalhar um pouquinho mais com essa concorrência. Então, a gente tem um excelente produto, né? O que eu faço, né, para que esse excelente produto seja conhecido pelo mercado, né? E o que eu faço para aumentar lucro? Escritório de advocacia, ele visa, obviamente, lucro. E isso não tem nenhum problema, muito pelo contrário, é um objetivo, né? E aí, antigamente, você não tinha muitas ferramentas, ou então o tema era muito desconhecido. E tiveram algumas pessoas que foram precursores, né, nesse assunto. Hoje nós temos vários livros. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, só rapidamente. Tem um livro que eu sou autor, né? Já está na segunda edição está esgotada, mas a editora já está providenciando o digital. Tem o livro Gestão de Escritório de Advocacia, da Camila Berni, excelente livro, excelente, precisa ser lido, né? Relacionamento com o cliente, valorização. Tem os livros do Rodrigo Bertozzi, que são livros bastante interessantes. Tem o Alexandre Macedônia, sobre gestão de escritórios de advocacia. Então, hoje nós temos literatura, né? O advogado ele precisa analisar a importância desses temas para o escritório que ele está aí gerenciando, que ele está fazendo parte. Isso é importantíssimo. E, então, aplicar o que está escrito de uma forma profissionalizada é o que vai trazer resultado, né? E volto a falar, resultado que interessa se chama lucro, né? Bem no final da cadeia, tá? Obviamente que até o final até esse objetivo ser alcançado, vários pontos, né? Então, relacionamento, networking, tudo. Mas o objetivo final é lucro para um escritório. E o lucro, obviamente, que com ele vai trazer realizações e tudo mais. Então, o que a gente, nesse panorama, né? Nessa realidade da advocacia, muitos advogados, a gente tem as ferramentas certas para começar a ser visto, né? Para que uma marca jurídica comece a ser vista. E o que os clientes hoje buscam, né? Os clientes buscam hoje experiências com as organizações. Não é simplesmente, eu compro um produto. Não, ele quer ter uma experiência, né? E nada melhor do que o Walt Disney para falar exatamente sobre isso, né? Quem vai para a Disney simplesmente tem uma experiência naquele mundo mágico, tudo tão perfeito, mas é tudo muito técnico lá. E aí a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. O cliente de qualquer história de advocacia, ele não quer simplesmente ter um problema resolvido, mas ele quer criar uma experiência com o escritório. E aí, na advocacia,
alguns pontos começaram a influenciar e que a gente tem que estar muito atento. Primeiro, o mundo inteiro, em qualquer área, investe em marketing, né? Inevitavelmente, todo mundo sabe disso. Investe bilhões de dólares em marketing. E um ponto que influenciou muito todas as áreas, independente se é serviços ou se é comércio de produtos, é a questão de tecnologia. O desenvolvimento da tecnologia criou algumas mudanças e que os escritórios começaram a fazer parte dessas mudanças, né? Quem se lembra da Blockbuster? A Blockbuster simplesmente acabou, em razão da Netflix. E aí falou assim, poxa vida, mas o que eu tenho a ver no escritório de advocacia? O que eu tenho a ver com a tecnologia? Olha que interessante. Um cliente liga, vou colocar a hipótese mais simples, um cliente pessoa física, ou então o diretor de uma empresa que tem uma ação muito específica, né? Ele liga para o escritório de advocacia para pedir alguma informação, alguma atualização do processo. Antigamente, ele pegava o telefone, telefonava e tinha informação. Hoje, o que ele faz? Ele entra lá no nosso caso de São Paulo, www.tjsp.jus.br. Aí ele vai, localiza o processo dele e ele sabe exatamente o andamento que está. Ele só está confirmando com você alguma coisa, né? Então, essa tecnologia, ela acaba influenciando diretamente a nossa profissão, né? Já não é mais como era antigamente, né? Aquelas informações todas sigilosas, ninguém sabia praticamente o que estava acontecendo no processo. E, então, os escritórios tiveram que se atualizar nesse sentido, aprender a trabalhar melhor com essa ferramenta. O escritório deixou de ser um lugar onde simplesmente se cuidava de ação judicial. Não. Hoje a gente fala de negócios dentro do escritório de advocacia, de avaliação de riscos, de respeito ao cliente, né? São inúmeras coisas. E no passado, o que acontecia? O advogado tinha lá o seu aprimoramento técnico, né? Então, se esforçava na questão do desenvolvimento técnico e, por si só, ele era reconhecido pelo mercado, né? Existia o boca a boca e existia o cartão de visita do advogado. Essa era a realidade do passado. O que chama atenção é que muitos escritórios estão vivendo ainda nessa realidade, que ela não vai permanecer. Na verdade, já não permanece. Isso daí, a ideia aqui é poder chamar atenção para essa advocacia moderna e as ferramentas que são necessárias, mas essa, com certeza, faz parte do passado, né? Obviamente que o aprimoramento técnico ele continua, né? Mas muitas outras coisas aconteceram. A advento da tecnologia, como tratar bem o cliente, por que tratar bem o cliente, e aí vai, né, até chegar a uma gestão comercial de escritórios, né? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? Então, tem algumas coisas que o Rodrigo Bertozzi tem algumas frases que eu acho bem interessante. Eu até pedi autorização para ele para usar, mas ele fala o seguinte: tem algumas frases que falam o seguinte: a era do advogado que não sabe vender seus serviços acabou, né? E ele fala também o seguinte: quem não souber vender os seus serviços nessa época mortal, né, ele simplesmente não vai ter condições de sobreviver. Essa é a realidade, né? Mas, de qualquer forma, esse é o... Opa! Um minutinho só, por favor. Voltei? Voltou? Valdemiro? Oi. Voltou? Voltei? Voltou. Desculpa. Então, essas observações que o Rodrigo Bertozzi fez foram muito relevantes, né, na nossa atual realidade. E, às vezes, dá uma chocada mesmo. O advogado ele fala, poxa vida, mas como assim eu vou vender meus serviços, né? O Pinheiro Neto, o doutor Pinheiro Neto, né, que todos sabem do escritório dele, a magnitude que é uma referência, né, de uma firma de advocacia
aí com tantos anos, ele falava a mesma coisa. Se alguém tiver a oportunidade de conhecer o escritório Pinheiro Neto lá na Marginal Pinheiros, em São Paulo, existe um museu embaixo, onde tem uma frase que ele fala exatamente isso, né? Que a profissão do advogado ele não é mais aquela coisa sedentária, que ele ficava esperando sentado algum serviço cair do céu, né? E ele fala que não, que hoje em dia, isso ele falou quando era vivo ainda, né? Então, essa frase dele foi de 5 de junho de 1988. E ele falava o seguinte, nessa época, que a advocacia mudou nos últimos 50 anos. Em 88, ele falava que a advocacia tinha mudado nos últimos 50 anos. Ou seja, de lá para cá a coisa andou muito mais. E eu quero incentivar os colegas, realmente, a trazer assim, elementos para que a advocacia fique mais competitiva, né? E que consigam alcançar objetivos maiores. Obviamente, quando a gente fala em marketing jurídico, a gente vai falar um ponto, né, que às vezes os advogados têm um pouco de receio, é a questão do código de ética. Né? Veio o provimento 2 de 2015 com as regulamentações de publicidade, mas eu acho que vale muito mais a pena a gente conversar sobre o que pode ser feito do que o que não pode ser feito. Né? Uma regra geral para assim, só facilitar o raciocínio é o seguinte, eu não posso fazer publicidade de uma forma indiscriminada, ou seja, por que mala direta não pode? Esse é um exemplo, né? É o exemplo porque atinge pessoas que, na verdade, não têm um relacionamento nenhum. Agora, não tem nenhuma ferramenta que proíba o advogado a desenvolver o seu networking e, naturalmente, apresentar seus trabalhos no momento que lhe é solicitado, né? Então, mas vamos desmistificar um pouco essa questão. Vamos só não pensar no que não pode, vamos pensar no que pode ser feito, né? Para que marketing jurídico venha a ser a ponte que une o advogado do mercado, com o mercado, né? Então, vamos pensar dessa forma. E alguns pontos que são muito interessantes, né, que a gente sempre tem em mente, é que, primeiro, você conquistar um novo cliente custa 5 vezes mais do que você reter o seu cliente. Tá? Isso é dado estatístico de Philip Kotler. Né? E a taxa de lucro por cliente tende a aumentar quanto mais tempo ele tiver com você. Esses são 2 pontos muito importantes. Né? Então, você ter o seu cliente e retê-lo é o que vai te trazer mais lucro. Tá? E, obviamente, que não na nossa área, mas Philip Kotler fala que 10% dos clientes se perde por ano. Não existe nenhum trabalho científico no Brasil com relação aos escritórios de advocacia, mas por experiência, se a gente avaliar isso em 5 anos, vai ficar mais ou menos em torno de 10%. Né? E é engraçado porque se perde cliente. 1% morre, né? O que deveria ser proibido por lei. Né? Cliente de escritório de advocacia não poderia morrer, devia ser eterno, mas morre. Daí fala assim, não, mas morre, mas não é pessoa jurídica. Tá bom. 3% mudam. Então, com a globalização ainda foi muito comum, né? As empresas foram para a China. Simplesmente, né? É um cliente a menos de alguma conta. Né? 5% influência de terceiros, 9% a questão de concorrência, né? 14% estão insatisfeitos com os produtos e serviços. E, gente, pasmem, 64% é de mau atendimento. Então, eu estou falando só um panorama do que a gente está vivendo para ver que os clientes se tornaram mais exigentes, a tecnologia fez com que as informações fossem mais rápidas, né, e são mais rápidas, e isso tudo acaba influenciando muito. Em contrapartida, né, o preço, ou seja, honorários, ele está em 5º lugar na escolha de um cliente de história de advocacia. Ele não apresenta, ele não está em primeiro, não está em segundo, não está em terceiro, ele está em 5º lugar. Então, tem reputação do escritório, expertise, tem outros tipos, outras características que são mais importantes do que o próprio preço. O tipo de relacionamento com o cliente, né? Isso foi feita
uma pesquisa através da revista Análise 500, né? E aí o preço, você começa a entender um pouco que não é o mais importante, porém, ele pode ser interessante se você tiver uma boa marca, né? Se a sua marca for conhecida e tudo mais. Então, só para a gente finalizar essa questão de aplicação de marketing. A aplicação de marketing independe se o escritório é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, né? Independe se ele está em São Paulo, Santa Catarina, aonde for. Essa é uma questão de visão, né? O gestor, o advogado, ele ter ou não uma visão de marketing jurídico, visão de gestão do negócio. É isso que vai fazer aí toda a diferença. A Priscila Spardi, que é uma profissional excelente de novos negócios, que está lá em BH, né? Não sei se está nos assistindo, mas se estiver, um abraço para ela. Ela tem uma frase que é fantástica. Ela fala o seguinte: não basta ser bom, o cliente precisa saber disso, né? Então, essa parte de marketing jurídico, fomentar todas essas ideias, como chegar a isso, né, é que vai ser um ponto bem importante. Então, eu queria deixar essa ideia inicial. E as ferramentas básicas para qualquer escritório, né? Agora, deixando uma coisa bem mais prática. Obviamente que os escritórios maiores, eles já estão mais preparados, né, e já fazem já utilizam esse tipo de ferramenta. Mas eu quero deixar aí, aproveitar a oportunidade para também conversar com os advogados que fazem parte de equipes menores, né, ou que estão no começo de carreira. Então, desde agora, aí algumas dicas para como valorizar o seu escritório, né? Então, a gente começa com a questão de marca e identidade de marca. São questões, são ferramentas necessárias para qualquer segmento, seja, o meu mercado-alvo ele é pessoa física, o meu mercado-alvo é pessoa jurídica, né? Tanto faz, né? A marca e a sua identidade de marca, ou seja, você tem um logo bem feito, bem elaborado por um profissional, isso vai fazer toda a diferença, né? Você tem que ter, obviamente, um site dinâmico. Muitos escritórios, eles têm um site que ainda é estático, e que não cria mais não agrega valor mais à marca. Então, o site dinâmico, que é aquele site onde você consegue colocar notícias, você consegue colocar artigos, você consegue colocar matérias que são interessantes para o visitante, é uma coisa assim fundamental, né? Terceira ferramenta que é necessária para todos também, a questão de portfólio. O que você vai apresentar, né? A criação do material de apresentação. Muitos escritórios, eles, às vezes, conseguem uma oportunidade de uma prospecção, mas eles não estão preparados para entregar um material que represente a sua marca, que ele consiga apresentar os produtos. E aí a gente vai fazendo esse conjunto de ferramentas que vai preparando o escritório para poder ser apresentado, né, para o seu mercado-alvo. Rede social, uma coisa necessária, né? Você hoje tem aí vários mecanismos, né, para você interagir com o seu público. Então, participação nas redes sociais é muito importante. Com um detalhe, né? Tanto no site quanto nas redes sociais, é o que apresentar, o que colocar, né? Eu sempre falo que é um cuidado muito grande. Essa ferramenta, ela pode ser vantajosa ou desvantajosa. Se ela for exercida, se ela for feita de uma forma errada, né, essa ferramenta pode ser contrário ao objetivo. Então, o que oferecer? Oferecer conteúdo, né? Muitos advogados, eu não sei, talvez por uma dificuldade de entender o que é a publicidade, ou qual é o seu mercado-alvo, o que o mercado-alvo quer, às vezes, teve uma época que eu achava muito engraçado, eles colocavam uma caneca com o logo do escritório na máquina Nespresso, né? E publicava na rede social. Então, você fala assim, puxa vida, não é isso que o público quer, ele quer conteúdo, né? Então, oferecer esse conteúdo é fundamental. E com tudo isso, o que você faz? Conquista cliente.
né? Essas ferramentas iniciais, bem elaboradas e colocadas em prática, é o que realmente vai trazer resultado, né? Essas são as regras básicas que eu queria deixar, pensando em escritórios menores, para que consigam entrar aí de uma forma mais profissionalizada nessa concorrência toda. E agora, falar um pouquinho de gestão comercial, tá? Mesmo porque, né, eu já, daqui a pouco, no meu tempo, estoura, mas a gestão comercial, a importância da gestão comercial é concentrar esforços, né, para que novos negócios saiam. Tudo que for relacionado à gestão comercial que esteja controlado. Então, são 10 aspectos de gestão comercial, tecnicamente falando. Então, você tem gestão de marketing, você tem gestão de relacionamento com o cliente, gestão de processo de vendas, gestão de equipe de vendas, gestão de performance, gestão de informação e conhecimento, gestão de custos, gestão de produtos, né? Então, são várias coisas. Gestão de experiência e gestão estratégica de vendas. É obviamente que eu não vou falar de todas elas, tá? Eu vou me concentrar no que hoje eu tenho de mais atual e que agora a gente fala tanto de escritório pequeno, médio, grande, né? Que é uma dificuldade que eu percebo em todos os escritórios, que é a questão de você ter um profissional de novos negócios, né? Às vezes a gente fala que é assim, mas o vendedor, daí o advogado já tem uma certa dificuldade, né, de entender esse profissional. Então, vamos falar de profissional de novos negócios, porque é verdade isso, né? Você tem essas ferramentas todas que a gente falou. Então, fala assim, Marcelo, poxa vida, eu tenho o meu site, eu tenho o meu logo, eu tenho toda a minha identidade visual, eu tenho um auditório que eu faço eventos, ótimo, perfeito, é isso mesmo. Como usar tudo isso para vender, né? Como usar tudo isso para gerar novos negócios, né? Eu estava até comentando com o Valdemiro, se a gente tem todas essas ferramentas, mas a gente continua sem um profissional destacado no escritório para desenvolver os novos negócios, essas ferramentas elas são muito limitadas, né? Porque ela tem que fazer um link com o objetivo, que é conquistar novos clientes. Então, a gestão de processo de vendas é exatamente isso. O escritório definir quem é o mercado-alvo, quem eu quero atingir. Tem escritório que quer atingir pessoa física, tem escritório que quer atingir pessoa jurídica, tem escritório que quer atingir pessoa jurídica com faturamento de 100 milhões para cima, e assim vai, né? Então, a gestão de processo de vendas vem exatamente isso, definir quem eu quero atingir. Posteriormente, você tem a gestão da equipe de vendas, né? Quem são os profissionais destacados para apresentar essa venda? Como que vai ser feita essa venda desses serviços, né? A apresentação desses serviços. E dentro de gestão estratégica de vendas é muito interessante. Antigamente, quando se falava em prospecção, em qualquer área, ia se entregar para um possível cliente simplesmente tudo o que a gente fazia, né? Então, vamos colocar na questão do escritório de advocacia. Eu apresentava o escritório com todas as áreas que o escritório desenvolvia. Então, era uma forma comum, né, de se fazer. Hoje em dia, a questão está muito diferente. Ela é muito mais direta, né? Porque a gente consegue ter informações sobre a real necessidade desse possível cliente. Então, vamos falar um pouquinho de processo de venda, tá? Os passos do processo de venda, como que a gente vai fazer? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? O processo de venda, ele começa com a definição do seu target, definição do seu mercado-alvo, que nem eu disse. Não, pessoa jurídica acima de 100 milhões de faturamento ano, ou pessoa jurídica de pequeno porte, né? Não tem problema. E o que você vai começar a analisar? Quem é o mercado? Quem é esse mercado que está te aguardando, né? Quais as informações que você consegue obter dessas empresas, por exemplo? Então, os sites estão disponíveis, né? E é muito engraçado, porque a gente consegue, como advogado, ter informações muito precisas. Se eu tenho uma empresa que me interessa, eu consigo
exatamente entrar num site do TJ, por exemplo, e estudar qual é a maior necessidade que essa empresa tem, para que eu consiga apresentar para ele não mais aquele leque de produtos que o escritório oferece, mas sim a real necessidade desse cliente. Então, eu vou atender exatamente e vou apresentar exatamente o que ele está precisando. Esse é um diferencial da nossa profissão que é muito boa, é uma qualidade isso, porque a gente consegue as informações de uma forma bem fácil, né? E além do que, a gente às vezes consegue até mesmo saber quem é o nosso concorrente, né? Ou seja, os escritórios médios, eu falo que tem uma oportunidade fantástica, né? Porque eles conseguem atingir uma gama muito maior de empresas, por exemplo. Então, os escritórios maiores têm uma dificuldade com essa questão, por exemplo, de rotatividade, né? O escritório médio, ele pode oferecer isso como um diferencial. Então, ele já sabe o que o cliente precisa, a real necessidade, e a forma como ele pode ser um pouco mais pessoal, né? Então, são duas situações que, no processo de apresentação do escritório, são diferenciais. Então, a gente começa a entender um pouquinho que o processo de venda, ele pressupõe um estudo do mercado, né? O mercado-alvo, de quem a gente vai querer atingir. E são passos muito práticos. A partir dessas informações todas, você pode desenvolver fixar um tempo, falar assim, eu tenho uma determinada empresa que eu quero alcançar. Através do seu networking, né? Tem escritórios que falam, não, nós vamos investir 60 dias até desenvolvermos um networking com essa empresa, né? Com alguém relacionado lá que possa facilitar a apresentação. E é feito dessa forma. Até que, no final, você conseguindo esse contato dentro da empresa, você faz o processo de apresentação. Então, na prática, é realmente pegar essas ferramentas iniciais, né, e colocar de uma forma que o processo de apresentação do escritório ele se torne uma coisa contínua, né? Esse processo de busca por oportunidade ele tem que ser uma coisa contínua. E é isso que é o maior desafio dos escritórios, porque muitas vezes a área comercial, vamos assim dizer, ou a prospecção, ou a busca por novos negócios é feita por um sócio, que ao mesmo tempo precisa cuidar dos seus prazos, da audiência, né? E que torna esse dia a dia muito difícil. É muito comum a gente ver escritórios que começaram a desenvolver ideias desse tipo, mas chegando os clientes novos, isso foi sendo deixado de lado, porque não tinha mais um profissional destacado para fazer isso, né? Então, a gente tenta incentivar os escritórios a pensar dessa forma de um processo contínuo de venda, né? Um processo contínuo de busca de novos negócios. Então, essa parte é bem prática, né? São poucos passos, mas que, de uma forma bem rápida, apresentando para vocês, né? E uma coisa bem interessante que eu também acho que é bacana e que eu queria compartilhar é o processo de venda, né, de serviço jurídico. Como que se apresenta uma proposta para um cliente, né? A gente conseguiu fazer, na organização que eu estou, a gente conseguiu fazer, que eu faço parte hoje, né, como gerente de marketing e novos negócios, a gente fez um processo que foi muito interessante. Para ter uma ideia, é um escritório médio, tá? E que a gente tem hoje mais ou menos 100 propostas ano. E a ideia foi desenvolver um processo de venda muito, muito prático, né? E que realmente trouxesse resultado. Para ter uma ideia, a gente tem um índice de aprovação que gira de 70% a 74%, né? de aprovação. Então, é um índice altíssimo, né? Mas porque tem um processo que é muito claro, é um processo que já foi instituído e que eu quero compartilhar com vocês, né? Tomara que consigam usar.
como que a gente elaborou lá? A parte técnica, quando finaliza o estudo de um cliente, né, ou seja, já existe exatamente o remédio que vai ser adotado, a equipe técnica passa para a equipe comercial, né, que tem 24 horas para fazer a proposta. Então, é feita essa proposta, é encaminhada para o cliente no prazo máximo de 24 horas, de resolvidas todas as questões técnicas. Terminando essas 24 horas, tem-se o que a gente chama de acompanhamento da proposta. Nas outras 24 horas, vai ser feito um contato com esse possível cliente, né? Obviamente que não buscando uma resposta desse cliente quanto à proposta, mas colocando à disposição a organização para sanar eventual dúvida. Obviamente que, na prática, o que acaba acontecendo? Cria-se um espaço para até mesmo negociação, e que acaba tendo assim, resultados muito positivos. 24 horas da finalização, a encaminhamento da proposta. 24 horas do encaminhamento da proposta, faz-se esse acompanhamento, né? E que nada mais é do que criar aí um ambiente propício para eventuais dúvidas serem sanadas, não só do aspecto técnico, mas também do aspecto comercial, né? E, às vezes, possíveis negociações. Esse é um processo que é muito simples, né? Só que é muito difícil do escritório adotar como um método contínuo, né? Então, eu quero incentivá-los a fazer esses 3 passos simples, né? Para depois vocês apurarem se deu o resultado ou não. Esse controle de resultado, né? Propostas aprovadas, as propostas recusadas, às vezes a gente consegue detectar o porquê que essas propostas foram recusadas, né? Hoje a gente consegue detectar se foi por preço, porque é um ponto que a gente acha interessante ser acompanhado, né? Mas é um processo extremamente simples que pode ser feito em qualquer escritório, e essa que era a minha ideia mesmo, entregar elementos práticos que não precise, por exemplo, de um CRM, que é um sistema aí de relacionamento. Então, muitas coisas, isso daí inviabiliza para muitos escritórios. Mas eu queria deixar alguma coisa prática para vocês, que é a questão da ideia de marketing jurídico, aquelas 4 ferramentas básicas, né, do logo, site, rede social, né, agir isso daí de uma forma bem ativa, né, colocar em ação essas coisas, e também essa questão do encaminhamento de propostas, né? É um método que, na nossa organização, teve um índice de aprovação de 70% a 75% nos últimos 5 anos. E é um resultado realmente muito animador, né? Quando você chega no final do ano e você tem todos esses números, significa que o caminho é esse, né? A gente pode aprimorar mais e é isso que a gente vai buscar. Mas, de qualquer forma, são situações que podem trazer aí um alento para os escritórios. Então, ficam essas dicas práticas e espero que coloquem em ação essas ideias todas. São muitas coisas, obviamente, que a gente não tem nem como, em pouco tempo, né, falar sobre tudo, mas eu queria lançar essas ideias para que os colegas pudessem pensar, refletir, né, ler sobre o assunto, que hoje tem bastante ferramentas, né, e, obviamente, buscar os profissionais aí capacitados para auxiliar, né, numa busca de mercado que o mercado realmente precisa de bons profissionais. E ser conhecido, ter uma marca forte, é o que vai diferenciar nessa advocacia moderna. Então, ficam aí as dicas e espero que aproveitem e eu estou à disposição. Não sei se... Excelente, excelente, Marcelo. Muitíssimo obrigado. Foi realmente muito bom. Temos algumas perguntas aqui do nosso público. O doutor João Gabriel Krieger, ele pergunta aqui, qual é o seu parâmetro de escritório, pequeno, médio ou grande? Olha,
essa é uma discussão boa. É, no Brasil, a gente não tem uma definição de escritório pequeno, médio ou grande, tá? Eu até conversando com outros profissionais de marketing jurídico, eu falei, a gente precisa criar isso, porque na definição americana, eles têm até 29 profissionais, de 30 a 99 e de 100 para cima, né? Então, pequeno, médio e grande. Essa é uma realidade muito diferente da nossa no Brasil, né? O Brasil é uma realidade diferente. Apesar que você pega cidades como São Paulo os escritórios são bem maiores. Eles já são formados com muitos profissionais, né? Mas não é ainda uma realidade nossa. Eu creio que eu tenho uma definição minha, né, que tem o profissional que muitas vezes realmente advoga sozinho. Então, eu tenho que um escritório menor, mas que a gente não consegue ter uma classificação ainda, né? A gente pode até usar essa definição de escritório pequeno, médio e grande, mas teria de ter um nome para um escritório menor do que o pequeno, né? Um escritório de um porte menor que a gente não identificou a palavra ainda, porque o mini não é legal, né? Não é uma coisa que represente o que um escritório pode ser pequeno e pode ser excelente, né? Então, é um assunto que ainda vai ficar devendo uma resposta, porque a gente está tentando criar uma nomenclatura nacional, tá? Mas o que existe hoje é a americana, 29, de 30 até 99, de 100 para cima, né? Mas não é a nossa realidade. Eu tenho comigo que os escritórios, os menores, vamos dizer, até 5 profissionais. E depois a gente poderia aí estender até 29, de 30 até 100 e aí para cima. Muito bem, excelente. Até porque o escritório, esse muito pequeno, né, até 5, 10 profissionais, ele pode ter um faturamento estrondoso, espetacular, né, Marcelo? Assim, avaliar apenas o número de profissionais, sem ter em perspectiva também o faturamento, enfim, eu acho que realmente, como você falou com muita propriedade, é necessário a gente, os profissionais de marketing se reunirem, marketing jurídico se reunirem para criar efetivamente não apenas essa definição, mas alguns parâmetros gerais para o mercado de marketing como um todo. Você tem algumas revistas que classificam os escritórios, né? Alguns usam o faturamento, outros, o mais comum é o número de profissionais, é o mais comum. Mas é o que você disse, nem sempre o escritório maior é o que tem o melhor faturamento, ou o maior faturamento, né? Então, é uma questão muito relativa, é mais por uma qualificação do escritório, mas tem que ver quais são os critérios bem definidos, né? As revistas, elas usam, cada um tem um critério, né? Mas eles deixam bem claro quanto a isso. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no 8º maior do Brasil, né? Considerando o número de profissionais. Pois é isso aí. Bom, uma outra pergunta aqui é sobre as suas propostas. A questão das propostas, seu índice de aprovação foi realmente algo que chamou a atenção. Inclusive a mim, porque 70% de propostas geradas, aprovadas, olha, isso é um índice espetacular. Precisamos todos aprender sobre isso, viu? A pergunta é a seguinte: 70% das propostas ou 70% das 100 propostas que são emitidas por ano ou 70% do valor total proposto? Não. 70% das propostas enviadas. O que é o número... Olha, eu vou falar muito sério com vocês. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, né, de como fazer a proposta ideal para a história de advocacia, eu confesso que eu fiquei surpreso, né, mas eu fiquei muito feliz com os resultados, né, porque a gente... Vou dar mais elementos, então, para vocês. Dessas 100 propostas por ano, no primeiro momento, lembra que eu falei o seguinte: você encaminha a proposta, 24 horas depois do encaminhamento, você faz um acompanhamento da proposta, né? Olha, para terem ideia,
das 100 propostas, 75%, vamos dizer, o ano passado foi 75,4%, tá? 2017. 75,4%. Dessas 75,4% propostas, né? Metade delas foi finalizada no acompanhamento da proposta. Deixa eu ser mais claro. Se eu tivesse encaminhado a proposta e não tivesse feito o acompanhamento, possivelmente eu teria perdido a proposta, eu não teria fechado. Uau. O grande diferencial é o acompanhamento da proposta. Então, a gente teve praticamente, do índice todo de aprovação, metade foi aprovada no primeiro momento, tá? Sem muita dificuldade, né? No sentido de, apesar do acompanhamento ser feito, né? Mas o acompanhamento, você cria a oportunidade de negociar. Então, tem que ser feito, obviamente, de uma forma bem sutil, né? Mas você cria espaço para negociar, né? Então, talvez se o acompanhamento não fosse feito, metade dessa porcentagem teria perdido. Então, o acompanhamento da proposta, ela é tão importante quanto o envio da proposta, porque é uma continuidade. Ó, um dia a gente Muito pode bom. fazer uma live exatamente só sobre proposta. Sim, sim. Eu Acho que vale a queria, pena, hein? eu queria passar isso para vocês, porque realmente são dados que são muito concretos, né? Então, eu queria passar esse processo de envio de proposta, encaminhamento e o acompanhamento dessas propostas, a importância que é para que os advogados, colegas, eles consigam colocar isso como um método, um processo dentro do escritório. Não se faz proposta sem acompanhá-la depois. Então, a ideia é essa. Muito bom. Uma outra pergunta que sempre surge, Marcelo, também em relação a isso, né, a propostas efetivamente, eu devo entregar uma proposta em mãos ou eu devo mandar por e-mail a proposta? Olha, eu sou muito prático, né? A gente não encaminha proposta, aliás, a gente não entrega proposta pessoalmente, tá? É por uma questão prática, é inviável, né? É simplesmente inviável. Até porque o escritório, o Dama Filho, que é o escritório que eu faço parte hoje, a gente trabalha Brasil todo, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, esse é um processo que tem que fazer parte do escritório. Se você vai fazer uma reunião para entregar uma proposta, isso vai praticamente inviabilizar o processo, vai engessar o processo. E a gente precisa de algo dinâmico. Lembrando que, exemplo, você pega um diretor de uma empresa hoje, para você conseguir 20 minutos com ele é uma loucura, né? Então, você vai prejudicar essa agilidade, né, que você tem. Eu prefiro muito mais, respeita as 24 horas, do término da discussão técnica para que se apresente a proposta, e isso é uma coisa, no máximo 24 horas, né? E faço o acompanhamento depois. Aí o acompanhamento pode ser por telefone, né? Pode ser por telefone. Em último caso, e eu sempre prefiro por telefone, né? Mas a gente tem que pensar que isso é um processo dinâmico, é um processo que faz parte do dia a dia. Não tem como você levar a proposta lá. Outro ponto, que a proposta levada pessoalmente, eu vejo que ela já tem que estar muito bem encaminhada para isso. Porque vamos dizer que a proposta seja do início de um trabalho, ou seja, é o primeiro trabalho, conseguiu prospectar a empresa agora. Muitas vezes a empresa ela dá um caso para você analisar, para conhecer a estrutura e o desenvolvimento do trabalho do escritório, né? E então, se você for levar essa proposta em mãos, o responsável vai ler a proposta, ele pode se sentir coagido de dar uma resposta. E não é essa a intenção, né? A intenção é deixá-lo à vontade. Tanto que quando se faz o acompanhamento da proposta, por telefone ou via e-mail, deixa-se muito claro que o objetivo desse acompanhamento é simplesmente sanar eventual dúvida da questão técnica ou da questão comercial. É que implícita, assim, de uma forma indireta, obviamente, a gente cria espaço para aí eventual negociação.
E é aquele índice que eu falei, em torno de metade das propostas aprovadas a gente consegue na recuperação conversar. Né? Então, às vezes, o que acontece? Na proposta foi uma forma de pagamento. E a empresa precisa de uma forma um pouco mais diluída. Fundamental também que seja feito o monitoramento disso dentro da sua organização. Né? Então, se você tem lá um índice de emissão de propostas, você precisa saber quantas propostas foram emitidas, em que momento as suas propostas elas foram concretizadas ou rejeitadas, conforme o Marcelo foi expondo aqui para nós, para que você possa, ao final de um determinado período, conhecer os seus índices, né? Saber exatamente se você tem aí esse número, né, de conversões, em que momento acontece a conversão, para você poder ir aprimorando o seu processo comercial, né? Porque como o Marcelo muito bem demonstrou aqui para nós, isso se trata de um processo que deve ser colocado dentro do seu escritório e trabalhado diariamente, né? Não pode ser algo esporádico ou feito uma vez ou outra. Por isso é importante tentar, sempre que possível, ter alguém dentro do seu escritório que esteja dedicado a isso, para que esse trabalho comercial seja uma constante, né? Assim como você tem dentro do seu escritório as suas necessidades, né, de advogar, peticionar, protocolar prazo, ir em audiência, etc, etc, você deve ter essa mesma metodologia, essa mesma consistência, por assim dizer, dentro do departamento comercial também. Porque nesse dia a dia, nesse envolvimento diário com o cliente que você consegue converter os seus negócios e crescer os seus negócios. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo a presença do Marcelo, o tempo que ele disponibilizou aqui para a gente. Realmente ele é um craque na área do marketing jurídico, nessa questão da gestão comercial em escritórios de advocacia. É alguém que tem uma experiência incrível aí desenvolvendo a gestão comercial dentro do escritório de advocacia e tem essa prática, essa coisa do dia a dia que eu gostaria de trazer aqui para todos vocês nessa live de hoje. Marcelo, então fica aqui meu grande abraço, um grande agradecimento. Infelizmente a nossa conexão aconteceu alguma coisa aí, deu uma travada e não consegui restabelecer, mas meus mais sinceros agradecimentos, um forte abraço, obrigado para todos aqueles que participaram.